Olá, gente, tudo bem? Muito boa tarde, muito bom dia, muito prazer, eu sou a Milena, sou head do Gas Conecta e a gente tá aqui numa conversa muito boa, muito gostosa, que promete nesse podcast aqui, que é o do Gas Conecta, que te leva informações de qualidade a respeito do universo da inovação e do empreendedorismo. E hoje eu tô com uma mesa aqui sensacional, ela, minha parceira desse e de outros episódios do podcast, Giza Akel. Olá pessoal, Giza Akel, sou cofundadora da Academic Ventures e agora desde julho partner regional da SPM aqui no Paraná. Para nós um orgulho enorme, a gente está trazendo uma marca com esse peso, com esse sobrenome aí, somando ao nosso. E hoje a gente tem uma oportunidade muito bacana, a gente está com o curso de Trade Marketing aqui em Curitiba, trazendo o professor Hermine, né? Um presente para a cidade, a gente ter a oportunidade de dividir esse conhecimento. E lógico, quando a gente começou a fazer o alinhamento técnico e preparar esse evento de hoje, a gente descobriu uma conexão comum ali, e numa conversa com a Andréia Sorgenfrey, e aí surgiu um insight da gente fazer uma conexão queijo e trade marketing. Como é que isso aí se conecta? Por que que isso conversa? E isso vai gerar uma conversa super interessante, né? Uma conexão bacana na nossa noite de hoje. Queria pedir, Flávia, você conta um pouquinho da sua trajetória, dá uma contextualizada para o pessoal. Quem é você? E por que estamos aqui hoje? Oi, eu sou a Flávia Rogoski. Eu sou proprietária da loja Bom Vivan, no Mercado Municipal. Ela já está completando 20 anos esse ano. Comecei em 2004. Eu de formação sou advogada e administradora e consegui transformar tudo isso em uma loja de bastante sucesso, com bastante qualidade de queijos, variedade, com muito público e que todo mundo adora e que eu adoro estar lá também. Agora eu vou passar para o professor Hermine. Olá, eu sou Marcelo Hermine, professor e coordenador da pós-graduação em Trade Marketing e curador do Hub de Trade Marketing na SPM. A SPM é uma escola fundada há mais de 70 anos, que tem com a missão de formar profissionais para o mercado de comunicação, jornalismo, administração. E a abertura dessa parceria aqui em Curitiba está dentro de um planejamento de longo prazo, que é ter a presença local, estar próximo dos parceiros e de mercado que são atraentes, né? Quando a gente faz uma análise do perfil dos clientes, dos alunos que nós temos na escola, muitos são vindos do Paraná e de Curitiba. Então, faz todo sentido essa parceria e a gente poder estar apoiando essa iniciativa de vocês. Muito legal. Legal, bacana. Mas, professor Hermine, você deu o contexto geral, colocou aí a tua posição em SPM e tudo mais, mas faltou essa conexão. Por que você está nessa roda de queijo? Então, algumas pessoas próximas dizem que se cortar meu pulso, sai leite, descoagula é queijo. Ah, meu Deus. Porque o meu avô trabalhou numa indústria de leites Laticínios União em São Paulo por 50 anos. Minha mãe trabalhou na Mococa, trabalhou na Vigor, meu pai trabalhou com queijos Viaduto e outras coisas. Meu irmão trabalhou na Vigor e eu fui trabalhar na Vigor. A gente fala que é praga do bezerro, né? Quem mandou roubar o leite do bezerro? Então ele joga praga, a sua família nunca mais vai largar o leite e o queijo e tal. Aí eu entrei na Vigor, fui na área de marketing, comecei a desenvolver produtos, né? Lancei produtos conhecidos como Mix Vigor, Danúbio Light, Chantilly Spray e outras coisas mais. E aí o meu diretor, num desafio, me colocou em vendas. E essa experiência de marketing e vendas chamou a atenção da Bung, que me contratou para ser trade marketing lá em 96, por aí, né? Eu não sabia bem o que era, mas quando falaram o salário, eu aceitei na hora. Eu nasci para aquilo, vou dar tudo de si, vou em frente e tal. Sonho, né? vocação. Eu sempre sonhei em ser trade marketing, mas na verdade eu tinha esse DNA, né? Lembrando que eu sou filho de um vendedor que casou com uma promotora. Eu fui praticamente fecundado atrás de uma gôndola do supermercado. Então, isso facilita pra caramba. Quando eu brigo com a minha esposa, eu vou pro supermercado. Meu playground é supermercado, né? São coisas que a gente acontece na vida. Então, a minha carreira na Vigor, depois Bung, depois Arla Foods, uma cooperativa dinamarquesa que tem queijos, líder mundial de produtos maravilhosos. Acabei me apaixonando por queijo, comecei a estudar, ler para poder falar, porque tem queijos lá, Rosenborg, a manteiga Lurpak, você tem que saber falar sobre os queijos. E aí nessa de estudar, as pessoas começaram a me chamar para falar, para escrever. Tem um site, um portal chamado Milk Point, e eu tenho uma coluna que eu escrevo artigos para o pessoal. Isso foi a minha carreira, até que da Arla Foods fui para a Parmalat. E fiquei 3 anos na Parmalat e era responsável por toda a operação láctea no Brasil na área de marketing, trade marketing, pesquisa e desenvolvimento.
E a Parmalat, naquela ocasião, ela era acionista da Batavo. Então eu vinha com frequência aqui para o Paraná, mais precisamente para Carambeí, né, aquela cidade maravilhosa, aquele hotelzinho fofo ali, o Declomp, que é um hotelzinho bonitinho e tal, e vivia uma experiência bem legal de conhecer a Batavo e conhecer o estado. Quando eu saí da Parmalat, o mercado lácteo começou a me chamar para consultoria. Aí montei uma consultoria, comecei a atuar praticamente com todas as empresas lácteas, ou direto ou indiretamente, porque tem muita empresa que me contrata, mas eu não apareço. Porque o pessoal me conhece e tal, alguns me conhecem, nem todos me conhecem. E aí você acaba fazendo estratégia, tanto para a indústria, quanto para varejistas, ou para prestador de serviço que atua no segmento lácteo prioritário, e depois disso, para o agronegócio, alimentos e outras áreas, né? Por conta disso, faz 20 anos, eu acabei desenvolvendo atividades, experiências em vários segmentos, inclusive para TVs corporativas e tal, porque tudo passa de uma matriz chamada canais de venda. Quando você fala trade marketing, as pessoas associam ao varejo. Só que trade tem a ver com trocas. Trocas não só no varejo, no B2B também. Então, de repente, se nós tivermos aqui, ela abrir aqui uma banca e começar a vender queijo, não é um varejo. Se alguém abrir um catálogo da Avon, não é um varejo. Então é um canal de venda. E antigamente as empresas tinham marcas muito fortes. As marcas eram poderosas e dominavam a relação com os varejos. Você tinha, para você comprar, imagino, você tinha que falar, por favor, me vende alguma coisa, né? Isso foi fazendo com que o varejista falasse, não, tem que mudar essa relação. Então as empresas varejistas, primeiro na Europa, depois Estados Unidos e Brasil, começaram a se fortalecer, abrir mais lojas, comprar outras redes, trocar de país, trocar de continente, se fortalecer. E quando eles iam sentar com um grande operador, ela falava, peraí, agora não é assim não. Porque o que eles estavam sempre discutindo é quem vai ficar com a Mary. Mary é margem em inglês. Entendeu? Por quê? Existe um preço de venda que nós, consumidores, estamos dispostos a pagar. Sim. A indústria coloca o seu preço. Se o varejo for colocar a margem dele, talvez não fique próximo. Então a briga está aqui para ver se sobra margem para a indústria e sobra margem para o Quem varejo. vai dividir o seu pedaço de pizza? Exatamente. O tamanho que vai ser o seu pedaço de pizza. Isso requer ciência, requer estudo. Trade marketing foi uma criação de marketing, foi uma costela de marketing. Imagina se tivesse mais partes. Entendeu? Né? Então, ao crescer, ao criar a relação de trade, o objetivo maior era controlar a equipe de vendas na execução da marca no ponto de venda. Porque a equipe de vendas fantásticas, maravilhosas, são muito criativas. Eles fazem mil maravilhas com o seu logotipo, com as suas estratégias de preço, com as suas promoções. Então, tinha que ter alguém com formação de marketing, com conhecimento em vendas para poder atuar. É assim que surgiu a área de trade marketing. E, paralelo a tudo isso, né, dando consultoria para empresas lácteas, tendo trabalhado em lácteos, na pandemia, estava em casa lá trancado, dando aula, fazendo consultorias à distância. Eu falei, por que não fazer um mestrado? Aí eu fui me inscrever para fazer um mestrado, né, na escola. A SPM tem um programa de mestrado, doutorado maravilhoso, né, bem ligado. Hashtag fica a dica. Não, Cupom de desconto na descrição. é muito Me interessante. consulte para né? saber mais. Muito interessante. E eu tinha um mestrado profissional, que tem o mestrado acadêmico e tem o mestrado profissional, que é para você ter aplicabilidade nas empresas. E quando eu fui falar com o professor, orientador, tal, ele falou assim, você não vai falar de trade, né? Não, mas eu gosto. Não, fala de outra coisa que você gosta. O que mais você gosta além de trade? Eu falei, posso falar? Queijo. Adoro queijo, né? Então pronto, que tipo de queijo? Eu falei assim, artesanal, autoral, né? Tem que ter uma historinha. Porque antes de comer um queijo, eu gosto de ouvir a historinha. Era uma senhora com o marido dela que morava numa montanha. O queijo tem outro gosto. Se você pegar um queijo e não saber a história dele, eu adoro isso. Por isso que a gente não comeu ainda, né? Porque a gente quer Ainda saber bem, a história eu tô desses, aqui né, de olho Flávio? só porque a hora que vai começar essa conversa aqui, né? Eu tenho Tem tempo? Eu costumo falar que quando a gente sai pra Serra da Mantiqueira, por exemplo, para passear, né? E a gente fala, tem um queijo legal ali. Ou, por exemplo, a gente estava em Passa Quatro outro dia num restaurante lá, aí eu vi uma plaquinha assim, mussarela de búfala. Eu falei, aqui no alto da Serra da Mantiqueira? Como que água que a búfala vai ter lá, tadinha? Pois é, olha eu aqui. Aí eu falei, moço, essa búfala aqui? Aqui em Itanhandu. Tem um moço lá que cria búfala. Eu falei, não acredito. Aí eu peguei meu carrinho e fui lá bater na porta do cara. O seu Carlos e a família dele. O seu Carlos era veterinário da Parmalat.
Eu não sabia. E ele tinha essa terra lá da família e tal. O que aconteceu? Ele fez um trabalho para uma pessoa lá de Caraguatatuba que criava búfala, né? Ela tem muita búfala em Caraguá. Deu um casal para ele, deu não sei o que para ele. Ele produz búfala, leite de búfala, mussarela de búfala a 1.000 e tantos metros de altitude. E as búfalas adoraram, porque ele tem lá um bom lago, tem um clima que favorece, porque elas têm muito calor. E é assim que a gente vive. Então, ele quer experimentar? Não, primeiro senta aqui e me conta essa história. A mulher dele fez um café, né? O filho dele, que é veterinário, chegou, ele é veterinário, né? Aquela tendência do neo-rural, né? São pessoas da cidade que mudam para o campo e assumem a fazenda. Aconteceu com ele. Assim como o Paulo da Atalaia, a mesma coisa, né? Engenheiro agrônomo que largou um trabalho para assumir a propriedade. E aí eu descobri uma belíssima mussarela de búfala fresca lá em Itanhandu. No alto da serra. É. E aí, conversando com eles, tal, só requeijão fresco, leite, manteiga. Eu falei, você não tem um queijo maturado aí, não? Ele falou, não. Não, mas um queijo e tal. A mulher dele falou assim, ô Carlos, aquele parmesão que você faz pra nós aí. Regulando queijo. Não queria te dar o queijo, era isso. Aí ele foi pegar o queijo. Que maravilha de queijo. Sabe, queijo, parmesão de mussarela de leite de búfala. Bom, eu incentivei tanto ele fazer isso, que se você pesquisar agora, ele pegou um silo, que era de conservação de silagem e tal, de alimentos, transformou numa câmara de maturação. Tem uma umidade maravilhosa lá. Ele fez esse queijo e vários queijos, ele e o filho dele, o Pedro, né, gente boa pra caramba e tal, ganharam o prêmio do melhor parmesão nacional no Pará, de búfala. E a partir daí tem vários prêmios, várias conquistas e tal. Que legal. Isso dá um prazer danado. Quando o cara... Aí passou um tempo, eu fui lá, né, tal, passou a pandemia, um tempo eu fui lá, eles me deram um queijo que eles estavam desenvolvendo, um manchego local com búfala. Em homenagem a você, porque você que ajudou a gente. Assim, isso me emociona pra caramba. Então, o que eu gosto de fazer? Visitar lugares, né? Conhecer pessoas, me conta sua história, vamos tomar um café. Né? Vamos olha o turismo do queijo aí, olha o turismo do queijo. Mas isso está lá. E aí desenvolve nessa ideia que foi o mestrado. Que bacana. Comportamento de compra de queijo artesanal no varejo. Então o que acontece? O que faz você chegar aqui e comprar esse e não comprar aquele? Que força é essa, já que não tem embalagem, não tem comunicação nenhuma? Isso que foi estudo. E a Flávia sabe bem como vender um bom queijo e contar uma boa história, né, Flávia? Mas tal qual o marketing de trade chegou meio que no susto, assim, na vida do professor Hermine, o queijo também chegou no susto na sua vida, né? Chegou por acaso? Muito no susto. Na verdade, a minha formação é Direito e Administração. Trabalhei muito tempo em São Paulo. Trabalhei em banco de investimento, trabalhei em indústria em São Paulo, fiz várias outras coisas, amava morar em São Paulo, pra mim era tipo tudo de bom. Daí teve um dia que resolvi entrar numa agência de publicidade, saí da indústria e fui para uma agência de publicidade. Se eu já não tivesse feito quase tudo, né? Eu ainda fui trabalhar numa agência de publicidade, mas trabalhava no financeiro na agência, e era uma agência daqui de Curitiba, que tinha uma sede lá. Fiquei um tempinho, a sede acabou não indo tão bem, acabaram fechando a sede e me trouxeram de volta para Curitiba. Daí chegou aqui, voltei triste, porque, putz, saí daquilo, né, São Paulo, né, eu tinha, tipo, recém-formado e tal, era uma delícia aquilo. Eu falei, bom, o que eu vou fazer, né, não quero ficar aqui, vou fazer uma coisa nova. Aí fui, procurei por um lado, procurei por outro, e isso foi bem no boom da época do vinho sul-americano. Então, todo mundo só se falava do vinho chileno, vinho argentino, crescendo, todo mundo vendendo um rio desses vinhos, não sei o que e tal. A gente tomava só esse vinho, achava uma delícia, né? Hoje a gente já nem acha tão bom assim, mas achava uma delícia, aqueles vinhos de R$19,90. E daí, eu falei, bom, vou trabalhar com isso, porque é uma coisa que eu gosto, tá desenvolvendo e vamos lá, vou tentar ser vendedora de vinho. Fui, pesquisei, não sei o que e tal. Comecei a desenvolver. Nessa época eu tinha alguns amigos, em função da agência de publicidade, tinham alguns amigos que tinham muita facilidade com TV, com tudo mais. A gente acabou criando um programa de televisão de venda ao vivo. Então a gente entrava, isso foi lá 2000, acho que é 99, 2000, nessa época. A gente entrava meia-noite, era no SBT, aqui do Paraná, e ficava até 6 da manhã, ao vivo, com uma equipe de telemarketing
E a gente ia fazendo a apresentação. Como Olha todo que mundo era muito legal. pobrinho, né? Porque assim, todo mundo com anseio de ganhar dinheiro, de ficar rico, milionário, mas ninguém tinha muito dinheiro para investir. Então, quem que fazia a apresentação? Nós mesmos. Quem que fazia a embalagem? Nós mesmos. Quem que vendia? Quem que emitia a nota? Quem cobrava? Tudo a gente. Empresário brasileiro. Então, É a gente dava nossos pulos, né? Então, eu entrava lá ao vivo à meia-noite. Eu, na verdade, entrava... Nessa época, meu irmão trabalhava comigo, que é publicitário, hoje está morando em São Paulo. Então, a gente entrava... Nós éramos os primeiros. Então, a gente tinha 40 minutos para fazer a apresentação e 20 minutos de venda. E daí entravam os outros parceiros. Tinha tapete, eletrodoméstico, joia. O que vocês imaginarem, a gente tinha lá naquelas 6 horas de venda na televisão. A gente ficou 6 meses. Foi também indo super bem. A gente estava começando a ganhar volume de venda, as pessoas estavam começando a escutar mais o que a gente estava falando. Eu virei uma apresentadora ótima, fazia micagem na TV, perdia vergonha. Inovação, diversificação de canal de venda. Sempre fui, pra você ter uma ideia, meu irmão falava pra mim assim, Flávia, você é a pessoa, antes de eu virar isso tudo, você é a pessoa que faz inimigos mais rápido na face da Terra. E como que você tá aqui fazendo isso? Eu falava, eu não enxergo quem tá me vendo. Fica mais fácil, né? Daí, então... Não precisa lidar com pessoas. Não precisa, não precisa, né? Tem uma câmera entre nós. E daí foi bem legal, assim. Mas o que aconteceu, né? A gente não tinha exatamente um contrato entre os sócios que montaram o programa. Um dos sócios achou que a gente estava indo muito bem e tentou assumir toda a coisa. E quando foi negociar com a TV para renovação, a gente não conseguiu virar. Então, isso tudo Que pena, olha só, acabou. gente. Daí eu falei, bom, tenho lá um tanto de vinho, que estava ganhando volume, ou seja, eu também estava ganhando volume em compra, e não tinha para onde pôr aquele vinho. O que eu vou fazer com isso? Daí eu saí, né? Já estava aqui em Curitiba, já tinha começado a gostar de volta de morar em Curitiba. Daí fui até o Mercado Municipal, que era um ponto meu de passeio, sempre gostei muito de lá, sempre gostei muito de comer, sempre fui muito comilona, de cozinhar. E daí eu falei, bom, eu vou achar alguém que queira comprar esses vinhos. Dentro do Mercado Municipal tinha muita loja de vinho. Andei, conversei com algumas pessoas, ninguém quis. Achei uma loja fechada. Se ninguém quer comprar, eu vou vender. Daí fui lá, negociei a loja, não sei o quê. Daí conversei com meu irmão. Então vamos virar lojista, vamos. A gente era apresentador de programa de televisão, agora a gente vai virar lojista. É esse o nosso passo. Vamos lá. Então, fomos lá, contratei arquiteto. Viajei de volta pra gente, qualquer motivo era motivo para fazer uma viagemzinha, né? Pra conhecer alguma coisa, contar uma história, pesquisa de campo. Daí fui, viajei de volta, voltei. Quando eu voltei, um dia eu tava com o meu arquiteto, chegou um vizinho, tacadista de batata, que tinha um cheiro de fermentado que era uma delícia. Tadinho, mas era uma graça de pessoa. Chegou pra mim e falou, ô, vizinha, o que você vai pôr aí? Falei, vou pôr vinho. Ele olhou pra mim, bem sério, assim, e deixaram? Daí eu perguntei mais sério ainda. Eu tinha que perguntar? Meu Deus. Que susto. Ele falou sim, porque aqui é um concessão do mercado, é concessão da prefeitura. Quem faz a gestão é a Secretaria de Abastecimento, que hoje em dia chama Secretaria de Segurança Alimentar. Então você tem que perguntar para eles, porque nesse espaço aqui é para venda de embalagem. Falei, não vou vender embalagem, plástico, eu de jeito nenhum. O que eu vou fazer? Tava com a loja já comigo, né? Daí eu falei, bom, então vou voltar, né? Com quem que eu falo? Conversa com a dona Helena lá em cima. Daí fui eu voltando pra trás, fui conversar, né? Mandei meu arquiteto parar, segura a onda e tal, e fui lá. Fui conversar com a administradora do Mercado Municipal. Aí conversei, ela falou assim, tá, mas eu falei, eu queria pôr vinho. Ela falou, não dá, a gente já tem aqui dentro 16 unidades com vinho. Não posso liberar pra você vinho, porque eu já não liberei 3 outras que vieram pedir a mesma coisa. Falei, mas como assim? Eu tenho um caminhão de vinho pra vender e eu quero estar aqui. Só essa loja por isso. Daí ela falou assim, olha, o que eu posso fazer pra você? Aqui tem algumas opções que a gente consegue aprovar no comitê. Escolhe uma. Daí eu olhei pra cima, olhei pro lado, eu falei, meu Deus do céu, mas e agora? Falei, a loja já tá comigo. Já tomei a decisão que eu vou virar lojista. Então, olhei. O que é mais perto do vinho? Queijo.
foi assim que eu cheguei no mundo do queijo. Gente, olha essa. Como todo empreendedor de sucesso, bem planejado. Muita estratégia. Demorei anos desenvolvendo essa estratégia. O fiquei lá, case que ela estudei. escreveu fala sobre isso. Estudei muito a respeito disso, de né, como vender queijo, como conhecer a fabricação e tal. Legal. Daí corri atrás, fiz logo depois que eu abri a loja. Sofri muito, a intenção era vender queijos um pouco mais populares. O público do mercado municipal acabou me levando para uma outra área. Na época que eu abri a loja, em 2004, eles pediam muito queijo importado. Né? Então eu vim transformando essa cultura do consumidor lá de dentro da Bom Vivant, em particular, para sair do queijo importado para o queijo artesanal. Até brinquei quando a gente chegou aqui, eu falei que o meu propósito, depois que eu abri a loja, era qualificar o consumidor, né? Porque eu agora tenho argumento suficiente para convencer ele de que o queijo importado não é melhor do que o queijo produzido de forma artesanal aqui no Brasil. Só pelo fato de ser Perfeito. importado. Né? Só pelo fato de ser importado. Então, eu até falo, a grande maioria dos queijos importados são de produção de grande indústria, gente. É a mesma coisa que tá comendo um queijo da Parmalat. Se você não quer mais comer um queijo da Parmalat, desculpa, aqui no Brasil, se você compra um queijo que é importado, por ser importado, ele com certeza vai ser de grande indústria, porque só assim ele consegue chegar no Brasil. Então, esse virou meu propósito, bem vender e qualificar a qualidade do consumidor. Em 20 anos você saiu do queijo pra virar júri de premiação de queijo. Isso? Hoje eu faço parte de todas as... Eu brinco que eu sou a Miss Associação, faço parte de todas as associações, participo de todos os concursos que tem no Brasil, organizo o concurso. Eu sou da Sertão Brás, que é uma associação que organiza o concurso que a gente chama Mundial de Queijo do Brasil, que acontece a cada 2 anos. Então, eu fiz o primeiro, fiz o segundo, a gente já está planejando o terceiro. Então, são coisas que eu gosto de me envolver e desenvolver a cultura. Então, é esse que tá. A Flávia vai falando, vai passando assim um videozinho. Case, né, professor? De coisas assim, profissionais e acadêmicas, né, do tema, né? Primeiro, pessoal, ou seja, a história do queijo no Brasil artesanal é uma história difícil, né? Eu não sei se é apaixonado ou teimoso, ainda estou descobrindo. Eu acho que é os dois. Eu preciso fazer, acho que um doutorado sobre esse tema, porque o queijeiro, o tradicional queijeiro, ele sofreu muito, porque a legislação brasileira não acompanhou a evolução do mercado. Isso em vários aspectos, né? A minha geração, vocês não, mas a minha geração foi criada na base leite só se for pasteurizado, porque você vai ter essa doença. Leite só se for assim e tal. Ferve o leite, menino, tudo mais e tal. E quando você fala que na Europa existe o queijo, leite cru, as pessoas nos ministérios, nas Anvisas, ficavam desesperadas, né? Aí quando você vai para a Serra da Canastra, que tem as histórias dos queijos feitos com pingo, que é uma madeirinha limpíssima, bonita, que fica pingando, um aroma de flores assim maravilhoso e tal. As pessoas queriam morrer, então o produtor só podia vender na própria propriedade. Sim. E quando ele tentava transportar para uma outra sede comercial, quantos vídeos você tem na rua, na internet, de cargas, né, de queijos que foram jogaram criolina ali, foram incinerados e tal. Então, foi uma história de luta. E assim, tem uma coisa que eu levo muito a fundo nisso. Fabricante de queijo artesanal no Brasil não é diferente de anos atrás de queijos artesanais nos países por aí, que também sofreram. Eu fui atrás para saber. Tá, né? É que lá tem uma cultura milenar. Então, enquanto a gente tem 500 anos de Brasil, e o queijo que a gente começou aqui, o queijo do reino, né, que o Dom João trazia na latinha para conservar mais, por isso que a latinha e tal. A Itália é 1500 anos fazendo queijo. Os árabes desde que o mundo é mundo, né? Ainda naquela história de carregar no estômago do bezerro, né? Tudo mais, né? Que coalhava. Então, o Brasil é muito fresco nessa consulta. Além disso, tem o componente clima. Muito quente. Na Europa, você faz queijos maturados para você conservar alimentos. Carnes maturadas, presunto, tá? Para conservar alimentos. Azeite para conservar alimentos.
Pego ele frio. Aqui, você atravessa a rua, tem um rabanete nascendo aqui na calçada, né? Então, as pessoas não estavam preocupadas com isso. E o leite no Brasil sempre foi uma cultura cara, né? Imagina, é muito difícil imaginar como que a indústria leiteira e queijeira no Brasil sobreviveu depois de tantos anos de sofrimento, de pressão, né? Claro que tinha os profissionais, as empresas erradas, mas a gente não pode pautar o mercado por cima de quem não trabalha direito. Muito bem. Agora, quando você fala essa insistência, uma coisa são as grandes indústrias que fazem um papel incrível, e eu falei outro dia num seminário que eu participei, que eles estavam bravos comigo, porque eu levei o Sr. Martin para palestrar, né? E ele falando do queijo artesanal e só tinha indústria com CIF, né? Ele falou, pô, você que é nosso amigo, trabalhou aqui, traz esse pessoal. Eu falei, mas esses queijeiros que vão fazer o seu queijo vender. Porque no Brasil se come 5 tipos de queijo. É o Minas Frescal, Prato, Mussarela, Parmesão e Requeijão. Esses são os 5 maiores queijos, né? O Minas Frescal é Minas Frescal, que é um queijo branco, que todo país tem seu queijo branco. O queijo Prato... Com muito soro. O queijo Prato é um queijo filhote do Dambo dinamarquês. Os caras, 2 dinamarqueses, tentaram fazer o queijo Dambo no Brasil, Serra da Mantiqueira, fizeram um queijo lá, igual, tentaram fazer igual, levaram para o Ministério aprovar, o cara falou assim, não, mas isso não é Dambo, vamos dar um outro nome para esse queijo. Aí começaram a olhar, massa mole, macia, cor amarelada, tal, e eles tinham, a forma deles era redonda, num formato de um Prato. queijo Prato, por isso que não chama tipo. Os demais queijos é tipo mussarela, tipo parmesão, tipo qualquer coisa, que são inspirados em queijos da Europa, franceses e italianos principalmente, né? Só que aí, legislação à parte, os caras lá começaram a falar, não dá para ficar chamando camembert, champanhe, então veio espumante, né? E as coisas mais. Denominação de origem. Denominação de origem. E aí, o que aconteceu? A gente começa a pensar de um outro modo. Então, as grandes indústrias, elas viram no mercado de queijo artesanal, e algumas fazem queijos muito bons, né? Uma possibilidade de agregar valor aos queijos dele. Só que alguns acabaram abusando disso. E o queijo artesanal passou longe, né? Os produtores que faziam seus queijos com muito sacrifício, pressionados pela legislação, começaram a ter dificuldade de registrar, ou tentar vender esses produtos. Aí tiveram vários incidentes, né? No Rock in Rio, anos atrás, né? A molequinha, que recentemente estragaram, tem o rapaz daqui de Várzea Paulista, vários que aí a sensibilidade. Já vi, né? Teve um escândalo com uma fiscal mal intencionado. Isso. Tem várias histórias assim. E o que acontece? Isso ganhou mídia, força de mídia. Aí a população falou, pô, chega, a legislação mudou. Então começaram a perceber que tinha que criar o selo, né? O selo Brasil, o selo de origem, selo de produtor artesanal. Selo arte, né? Sempre esqueço. Isso fez com que houvesse uma movimentação. Somado a essa movimentação, gente, na pandemia, ou antes da pandemia, de valorização do artesanal, e não é só no Brasil. Se você pegar o consumo de alimentos artesanais, não só queijo, fora do Brasil, também cresceu. Cerveja, pão, geleias, pimentas. A valorização da qualidade. Porque, segundo a minha pesquisa, o consumidor acha que o queijo artesanal, o alimento artesanal, ele é mais saudável. Ele tem menos química, ele não tem química, né? Isso confere a ele qualidades de cuidado, de trato. Só que não podia chamar como as marcas lá de fora. Então, inicia um processo de desenvolvimento de queijos chamado autorais, né? Cada fazenda tem a sua técnica, o seu terroir, né? O seu ambiente, e vai batizando os queijos inspirados em alguns outros totalmente novos, né? E o que aparece na minha pesquisa, que o movimento que mais estimula, a força que mais estimula um consumidor a comprar um queijo artesanal autoral é a curiosidade, né? E a partir disso, o prazer, sabor, status é presente, tipo assim, vou levar você lá em casa para comer um queijo artesanal que eu trouxe lá da Serra, cara. Esses fatores somados foram muito importantes. Agora, se tem alguém importante nessa história, é o queijista, quem vende o queijo, porque ele teve que aguentar muita perseguição. Teve muito lojista que teve a loja fechada porque não tinha autorização para vender o queijo artesanal.
e outras coisas mais. Então, se tem sucesso, esse processo é que o canal de vendas, trade marketing, o canal de vendas comprou a briga há muitos anos. Né? Mesmo que tenha sido assim uma situação emergencial dela, de transição, né? É também conhecida como Polishop, né? Que começou na televisão, entendeu? Começou na televisão e veio para a loja física, né? Mesmo que tenha feito isso, aconteceu o queijo, poderia ter sido qualquer outro produto e tal, né? Mas ela teve a coragem de manter a loja dela lá de pé, oferecendo produtos de qualidade, porque se não tivesse, não tinha entregue. Mas você sabe que eu comento, assim, com a minha experiência, que é muito empírica, né? Ela não é tão estudada, vamos chamar assim, mas ela é muito empírica, que a indústria, ela não devia combater essa melhora do mercado para o artesanal. Ela tinha que investir, ela tem que investir no queijo artesanal. Ela tem que dar dinheiro pro queijeiro artesanal. Ela tem que ajudar ele, porque toda vez que entra um consumidor na minha loja e pede o Tulha, ele vai experimentar o Tulha. Eu, tadinha, coitada da queijista lá, que tenho que dar para ele experimentar. Eu vou dar o Tulha para ele experimentar. Ele vai comprar o que o dinheiro dele permite. E que normalmente não é o Tulha, né? Então, assim, eu tenho que ter o Tulha para dar para ele experimentar. Mas hoje, eu como uma loja que tenho 12 funcionárias, eu preciso ter dinheiro para pagar 12 funcionárias, né? São 12 famílias. Então, o que eu tenho? Eu tenho o Tulha, mas eu também tenho o queijo da marca de grande rede, da marca de grande indústria, com um valor um pouco mais acessível ao consumidor para eu poder vender. Então, se fizesse uma simbiose mais interessante e não tivesse tanta combatividade entre os dois, o mercado todo ganharia. Mas você sabe por que isso? Porque o consumo... Dinheiro, lucro. Dor de cotovelo, amiga. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou me permitir abrir a degustação. A gente ia falar de boca cheia, então. Quando você responde, eu vou comer. A gente confirma, né, o trabalho do professor Hermínio, que diz que a gente experimenta, né, pela curiosidade. A gente tá aqui experimentar. curiosa. Então, enquanto vocês respondem, a gente vai matar a Mas curiosidade. o grande problema disso é que o consumo per capita de queijo no Brasil é muito baixo. Se você pegar outros países como a Argentina mesmo, é quase o dobro do nosso. A Europa é muito maior que a gente. E como tem pouco mercado, os queijeiros ficam se estapeando, essas grandes indústrias, para ver quem vai pegar aqueles 4 quilos. Sendo que o conjunto de consumo, o consumo de queijo artesanal, autoral, de empresas mais simples e tal, ele vai favorecer o aumento do consumo. E você não vai comprar queijo artesanal para comer a toda hora em casa. Você vai comer sim em questões especiais, em ocasiões especiais. Quando eu trabalhava na empresa dinamarquesa, cooperativa, que a gente trazia Rosenblue, Danablu, um monte de queijo de lá, Danablu, que era o famoso, não era qualquer um que comprava aquele queijo, né? Eu participei de uma... Era difícil vender esse queijo. Eu trabalhei na Vigor, que tinha o faixa azul. Né? E faixa azul vendia muito, aquela história do cara cortando e tal. E a gente achou que devia comprar uma máquina que cortasse no pneumática, porque o corte do queijo em cunha era em serra de açougue. Sabe aquelas serras? Opa, perdi um dedo aqui. Opa, tá. Então a gente resolveu comprar uma guilhotina pneumática, né? Fomos numa feira em Bolonha, eu com o diretor industrial na ocasião, o Tarcísio, amigão. Fomos lá, eu de marketing, fomos lá conhecer a fábrica, compramos uma máquina que ela batia, uma pneumática e já cortava o queijo, né? E trouxe para o Brasil a máquina e tal, e eu fui um dia lá para São Gonçalo para conhecer a máquina. Cheguei lá e tal, eu vi eles cortando, só que a máquina, no meio, a faca não era fechada, ela tinha um buraco assim. Um vãozinho para poder a faca descer no queijo. Eu vi eles pegando aquele vão. Eu falei, o que vocês fazem com esse negocinho aqui? A gente manda ralar. Eu falei, deixa eu ver aqui. Molinho. Nós lançamos o coração do faixa azul. Aquele tubete que lá foi a partir dessa visita que eu fui lá. E você conseguiu... Naquela época a gente vendia mais caro. Hoje vende o mesmo preço, né? Então, esse tipo de trabalho era um queijo naquela empresa. E tem várias empresas que fazem queijos maravilhosos da indústria nacional. Só que não dá chance das pessoas experimentar. Então, o artesanal, ele vai favorecer.
Tem marcas, eu posso falar marcas normalmente, né? Pode. Tem a Queijos Cruzilha, né? Que é a Ultra Cheese, uma empresa que faz um trabalho muito legal. Tem os queijos lá da Serra da Mantiqueira, né? De Cruzilha. Tem queijos à lenda. Não sei se você trabalha com esses queijos Eu conheço lá. muito a queijeira da Cruzilha. A última viagem que eu fiz na França, ela estava junto com a gente, nessa missão técnica. Juliana. Ela é super legal, e ela é muito criativa, né? Então ela... Queijo com nozes, queijo com café, queijo com não sei o que e tal. Os queijos também mais frescos dela são todos ótimos, assim, que ela tem o cottage, o parque e tal. Adoro. Então, eu já falei isso para outras pessoas e tal. Esse trabalho que essas empresas fazem de fomentar o queijo de qualidade ajuda a indústria como um todo, que é a construção da inteligência, do conhecimento. E isso, quando eu estava falando de trade marketing, né, a relação, porque esse trabalho no grande varejo, as indústrias fazem. Eles investem na capacitação dos times, eles estão presentes, porque o cara compra um caminhão de queijo, um caminhão de outros produtos e faz. Mas no pequeno varejo, que é onde vai aumentar, se a gente for seguir os exemplos da Europa, né, que o mercado americano é outra história, mas o mercado europeu, onde nós inspiramos nossa alimentação quase que maior, né, nos Estados Unidos só Big Mac. Então, assim... O consumo de queijo é nas pequenas lojas especializadas. E, principalmente, apareceu na pesquisa, que o trabalho do balconista. Legal. Que você vai chegar na loja e falar assim, olha, eu tenho um queijo aqui, que é na mesma fazenda do queijo Túlia. Mas ele tem um frutado aqui diferente, você vai perceber uma nuance e tudo mais e tal. Quem vai fazer isso num queijo que não tem nem embalagem? Só o queijista. Né? Claro. Então, esse ponto que difere, que me estimula, tipo, o meu propósito no mestrado profissional, nós temos que finalizar o trabalho, o TCC, com um produto tecnológico. E eu tenho que escolher o produto tecnológico. O meu foi fazer conteúdo para palestras, sem custo. Para oferecer para o mercado que eu aprendi com tal. E eu vivo falando, alguns já me procuraram, em particular, tal, porque é esse ensinamento que a gente tem que passar para lojistas e para pequenos fabricantes. Você tem que ter uma integração do canal de venda, favorecer o canal de venda, favorecer as 12 funcionárias dela. Porque uma funcionária que está triste, ela que perde o dinheiro. E o consumidor que vai embora. E claro que ela tem que ter uma formação para que, quando eu perguntar que queijo é esse, ela saiba falar. Se ela falar assim, não sei, isso não sei o que cuido. Né? Peraí que eu vou chamar, ela foi para um concurso da Nacional. Não pode ter. Então, com certeza, ela deve ter pessoas na equipe dela que sabem falar de queijo como ninguém. Isso é trade. Isso é exposição. O jeito que você corta o queijo implica na venda. Tem gente que corta bonitinho para ser servido. Tem gente que parece que jogou no chão e arrebentou. Né? Não pode existir. Isso é trade marketing. Um aspecto importante, né, na tomada de decisão aí do comprador de queijo é essa questão da história por trás, né, da origem, da procedência. Eu acho que a gente podia comentar um pouquinho, né, Flávia? Storytelling desses queijos. Sobre essa seleção aqui. Enquanto você fala, qual que eu pego primeiro? Que você recomenda? Assim, eu indicaria uma sequência de degustação em função da intensidade de sabor que ele vai entregar. Né? Então, com análise sensorial, eu começaria, apesar de ele ter alecrim na casca, esse é um queijo que é produzido pela queijaria Santa Vitória, interior de São Paulo. Queluz. Queluz. Conheço. Tem uma casa lá pertinho. E eles produzem esse queijo, um queijo fresco, né? Meia cura, vamos chamar assim. Ele não é nem tão maturado, nem menos. Ele é com leite de vaca. E ele é maturado com alecrim na casca. Então, ele traz um aroma bem importante de alecrim, mas quando você mastiga ele, quando você faz a percepção sensorial dele, o que você percebe mesmo é muita acidez. Então, ele vem te entregando bem coalhada, iogurte fresco e alguma coisa de limão, assim, de casca de limão no final. O segundo queijo que eu recomendo é um queijo que, daí eu já trouxe todos os outros maturados. Ele é um queijo maturado de ovelha, que é feito em Santa Catarina. Eu não vou dizer o nome, porque na verdade ela só fez para mim esse queijo, eu trouxe para vocês experimentarem, que eu dividi, mas na verdade ela vende, o trabalho dela é com carne e não com leite, e ela produz queijo só para casa dela ali.
Então ela me deu esse queijinho, que é o maturado de ovelha, incentivei muito ela a pensar nessa próxima opção. Ele já está maturado, esse daí está com uns 10 meses, era um queijo pequenininho, então ele já está um pouquinho mais seco, mas você vai perceber que ele não tem quase quase nada de sal. A gente tem um preconceito que o queijo de ovelha, né, todos os pecorinos na Itália são... Pécora é ovelha, né? Então, pecorino significa queijo de ovelha. E o que a gente tem em contato com pecorino no Brasil é o pecorino romano, que é um queijo que tem uma intensidade muito grande de sal, né? Mas não necessariamente o queijo de ovelha tem que ser salgado. O romano, em particular, mas os outros não. E esse aí é um pecorino bem leve. Bem equilibrado. Bem equilibrado. Quase não tem percepção de... Meu pai era italiano, de uma cidade chamada Orvieto. E uma vez eu estava no centro de Orvieto, lá, fui a trabalho, aproveitei e emendei, e fui numa loja de queijo. E tinha lá um monte de pecorino. Eu tenho até uma foto dessa. Eu vou mandar para você, se passas para... Escrito assim, pecorino ignorante. Eu falei, por que ignorante? Ele falou, porque nunca foi à escola. Ele é feito como há 400 anos na minha família. Uau. 400 anos é o tempo que nós existe no Brasil. Então é isso que a gente fala da tradição. Mas ela é de origem italiana também. Então, assim, a forma de fazer queijo, aprendeu, tá lá dentro da história de vida dela, que e é bem legal. E ela tá próxima de um pessoal que chama Casa Bianchi, que também produz queijos de ovelha, que são maravilhosos. Logo depois eu recomendaria comer esse terceiro queijo, o quarto aqui, que é o Vale do Testo, que é feito pela queijaria Vermont Queijos Finos, Santa Catarina. É um queijo, o Vale do Testo é um queijo inspirado nos queijos de montanha da Suíça, ou seja, queijo grande, né, com mais volume, casca lavada. Esse em particular está maturado deve estar com uns 10 meses, ele ainda não chegou no 12 meses. Esse foi um queijo que ganhou o World Cheese Awards em 2023, se eu não me engano. É um queijo incrível, derrete super bem, mas ele tem uma intensidade de sabor que você faz, que tem que a gente chama, tem uma sensação que chama trigeminal, né? Quando a gente faz análise sensorial, que é quando você libera saliva. Tô errada? Não. Agora eu tô com medo de falar besteira. Não. E ele, quando você mastiga e ele começa a liberar saliva, significa que o teu cérebro está entendendo que ele tem muitos sabores, muitas camadas de sabores, e que ele está limpando o teu paladar para você conseguir acessar o próximo sabor. Então, esse queijo é um queijo que faz muito isso. Assim, tudo isso aconteceu aqui agora. Uma explosão de sabores. Ele tem não é defumado, não tem nenhuma defumação, mas eu tenho a impressão que a madeira que ele usa traz essa lembrança de defumado. E como a gente sempre fala nos programas, pena que a TV não possa passar o sabor, nem o aroma, né? Que pena. E ele é um queijo que... Mas você pode passar na Bom Vivan e buscar comprar esse lá, queijinho. com certeza. Esse queijo, ele tem um aroma muito de cogumelo, né? Então, quando você primeiro põe ele no nariz, assim, ele vai te entregando aquele amadeirado, daí vem os cogumelos, a coisa da umidade, e daí a explosão de sabores. Acho incrível. E o último queijo é um queijo alaranjado. Por que ele é alaranjado? Porque ele é feito em São Gotardo, que é uma cidade de Minas Gerais, que a característica da região é a produção de cenoura. Então, esse produtor que chama Daniel, que é Minas Cabra, o nome da produção dele, ele faz queijos de leite de cabra. E todo mundo questionou muito o fato dele ter tingido o leite de cabra, que é o leite de cabra é o mais branquinho, né? E todo mundo procura o leite acaba indo atrás do queijo de cabra pela cor dele, que é bem branquinha. E ele tingiu, mas ele trouxe uma outra experiência para esse queijo, porque as pessoas vão pensando nele com aquela memória do cheddar, alguma coisa com sabor mais leve, e daí quando você põe no paladar, assim, você começa a ter o sensorial dele, ele entrega tudo, né? Ele entrega um pouquinho de sal, ele entrega muita acidez, que é em função do leite de cabra, e daí ele faz uma explosão, assim, e esse tá bem maturado também.
E ele traz a tirosina, né? Que é essa cristalização, esse aminoácido que tem dentro do queijo, que quando você engole ela e ela faz uma reação ali no teu organismo, ele te libera endorfina, né? Então dá uma sensação de saciedade e de prazer. Você Procurando doses extras de endorfina. Por favor, você queijos sabe- maturados. Não sei se vocês já sabem, né, já viram, mas queijo vicia. Vicia mais que outras drogas e tudo mais, porque ele libera uma certa endorfina e tudo mais. Eu achei que sabe o que você ia falar? Porque assim, o queijo é leite, leite é gado, gado é pasto, pasto é terra. Essa é a sequência. Que as cabras estavam comendo cenoura. Você sabe que eu vou te contar um segredo, então. Eu pensei assim, será que ele tá dando cenoura para as cabras? Não. Então, não adianta ele dar cenoura pra cabra, não. mesmo se ele quisesse. Porque nem a cabra, nem a ovelha, elas conseguem absorver caroteno. E então, mesmo que elas comam muita cenoura, o leite vai continuar sendo branquinho, porque o trato digestivo desses dois animais não Aposto então que ele tentou dar a cenoura pra cabrinha e com não certeza. chegou nesse resultado. Com certeza. Mas não Elas funcionou. eliminam... É urucum. É urucum. Elas Muito bom. eliminam na urina o caroteno. É isso, e é uma pena que a galera lá de casa não tá conseguindo provar e sentir esse cheiro e viver essa tour aqui com essa experiência da Flávia lá da Bom Vivan, mas indo até a Bom Vivan a gente pode aproveitar isso. E também o professor Hermine tá sempre conectado aqui com o time da SPM para essa e para outras aulas a respeito de trade marketing. Eu vou ser obrigada a encerrar, o nosso papo tá muito bom, mas eu vou ser obrigada a encerrar porque a gente precisa continuar essa Eu degustação, ia né, perguntar, encerra o papo, mas a gente continua assim. Gisele? Ainda tem queijo, continuamos aqui. Continuamos aqui. Flávia, muito obrigada pela presença, por essa aula, parabéns pela tua trajetória e muito bom ouvir que você conseguiu se reinventar e tá trazendo coisas tão sensacionais pra gente e fazendo uma longa história lá na Bom Vivan. Eu que agradeço vocês, o convite, fiquei muito feliz de estar aqui, conhecer todo mundo e toda vez que precisar de uma conversa, adoro. Agora eu já não faço mais inimigos rapidamente. Maravilha. E onde a gente acha a Bom Vivan nas redes sociais? Qual que é o @ lá? É @bomvivan Queijos do Mundo. Maravilha. Professora Hermine, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. A gente te encontra na SPM, mas onde mais a gente te acha? LinkedIn, Instagram e outras redes. Eu tenho uma série de podcasts que eu participo, o pessoal me manda os cortes, eu no TikTok. Então, quem quiser Ai, ver que moderninho. vídeos, minhas Olha. filhas que me amolaram para fazer isso. Que eu ia muitos não gravavam lá. Então, no TikTok tem vários vídeos lá sobre trade marketing, sobre... O último que eu participei foi um evento de trade marketing para papelaria, que é um mercado incrível, mal trabalhado. Mas eu queria te falar, além de agradecer a vocês pela participação, eu sinto honrado de te conhecer. Muito obrigada. Porque eu admiro demais o trabalho como pessoas como você faz. Eu falo isso pro Falco, falo isso pro Falco. O que ele fez, o que as pessoas fazem, tem que ter muita coragem. Porque o queijeiro, ele nasceu, ele tem aquela fazenda, ele precisa viver daquilo, né? Quando eu trabalhei com as grandes cooperativas do Brasil, as cooperativas de Marechal que plantam soja, tem leite, porque soja é uma safra por ano. Leite paga as despesas do mês. O pequeno produtor, ele só tem o leite ou só tem o porquinho, tudo mais tal. Ele já tinha que viver e vendia ali na porta, né? Mas ter um lojista que tem coragem de andar o Brasil atrás dessa investigação, fazer o que ela foi lá em Queluz, né? Trouxe o iogurte também? Maravilhoso, mas é difícil manter ele na loja. Então não vamos falar do iogurte. Meu Deus. Porque Vai a ficar pro logística do próximo Brasil- episódio. Isso, acho que ele pode Spoiler. ele pode me ensinar a fazer logística. Pronto, tá Olha. resolvido. Obrigada, professor. Obrigado Obrigada, a vocês. Flávia. Muito obrigada, Gisá. E vamos pro Obrigada. próximo. Bora. Obrigada, gente.